Vamos para a realidade sobre você elaborar seus próprios cálculos de revisão de um contrato de financiamento de veículos que está com juros abusivos? Vamos lá. No vídeo anterior, nós vimos que esse contrato aqui está com a taxa abusiva porque ele cobrou 4,1% ao mês. Perfeito? Então, com base nesses dados, a gente vai elaborar esse cálculo para você ver o resultado financeiro de uma taxa tão alta dessa, o que se pode recuperar numa ação revisional. E aí você vai decidir se vale a pena ou não você entrar com a ação para fazer a revisão do seu contrato de financiamento de veículos. Perfeito? Então, nós estamos aqui no sistema DB Cálculos e para poder fazer esse cálculo, a gente tem que acessar nossas calculadoras. Aí sim, você vai precisar de um cadastro. Como eu já expliquei anteriormente, se você não tem um cadastro na nossa plataforma, você vai clicar aqui em cadastrar-se, certo? Vai inserir seu primeiro nome, sobrenome, e-mail e criar uma senha de no mínimo 8 caracteres. Sobre o e-mail, é importante frisar que você tem que colocar um e-mail válido, um e-mail que você usa realmente. Por quê? Porque o sistema vai mandar uma mensagem lá para esse seu e-mail, você vai ter que abrir essa mensagem, clicar lá no link para poder confirmar esse seu e-mail, para saber se realmente é um e-mail válido. Perfeito? Então, às vezes, como eu disse, a mensagem pode não ir direto para a caixa de entrada, mas você vai lá no spam, vai lá no lixo eletrônico, você tem que verificar essa mensagem, clicar nesse link para poder confirmar seu cadastro. Senão você não consegue acessar a nossa plataforma se não fizer essa confirmação. Caso esse e-mail não tenha chegado para você, nós temos aqui o botão do WhatsApp, você pode clicar aqui, entrar em contato conosco e explicar esse problema que a gente vai saber identificar o que está acontecendo e corrigir. Tudo bem? Mas é importante que você abra seu e-mail e faça a confirmação. Perfeito? Quando você fizer a confirmação, automaticamente você vai ser redirecionado aqui para a tela de login. E aqui no login, você vai colocar exatamente o e-mail que você se cadastrou e, além disso, vai colocar sua senha, como eu disse, uma senha que você criou com 8 caracteres. Perfeito. Estamos aqui na página principal, que aqui é caso você queira que a gente faça uma análise do seu contrato mais minuciosa, porque às vezes não é só a taxa de juros, às vezes tem situação de abusividade nas inadimplências, nas tarifas cobradas, algumas cláusulas contratuais do financiamento de veículo que podem ter abusividades. Mas aí requer uma análise mais minuciosa do corpo técnico, do pessoal que entende realmente desse tipo de contrato. Se você quiser, a gente não cobra para fazer essa análise, certo? Você clica aqui em consultoria, envia o contrato, a gente vai fazer a análise, verificar se tem abusividades. Se tiver abusividades, a gente vai dizer para você, tem abusividades, vale a pena um cálculo revisional e a gente vai dizer o valor que a gente cobra para esse tipo de contrato. Perfeito? Mas veja só a diferença. Em média, os contratos de revisão de veículos que a gente elabora, a gente cobra R$400 aqui como valor de honorários para a gente elaborar esse cálculo e mandar um cálculo para você completo. Mas com a nossa calculadora aqui que a gente criou para facilitar a sua vida, você pode fazer o mesmo cálculo com os mesmos resultados praticamente por apenas R$ 29,90 e isso nós vamos ver agora como vamos fazer. Perfeito? Então tá, vou clicar aqui em calculadoras e como se trata agora de um cálculo de financiamento de veículos, nós vamos clicar aqui em veículos. Ele abriu aqui a minha lista de cálculos, eu quero iniciar um novo cálculo. Então na primeira etapa, eu vou informar o nome do cliente, que seria o nome do autor do contrato, né? Vou colocar aqui Diógenes, como sendo eu. O banco, nós vimos lá que é o Banco Pan. Banco Pan. O nome da cidade do contrato, vamos lá. Como aqui é uma simulação, eu vou colocar aqui de Recife mesmo, tá? Porque isso tem a ver com a tabela do tribunal. Então vamos lá, Pernambuco, primeira etapa, nome do cliente, nome do banco, cidade e o estado. Perfeito? Avancei, aí ele vai fazer uma série de perguntas agora. Você tem o contrato de financiamento em mãos, físico ou digital? No nosso caso aqui nós temos digital, né? Temos sim o contrato. Então eu vou clicar aqui e ele já me abre o segundo campo. Qual o número do contrato de financiamento? Eu vou simular aqui, porque para efeito de privacidade eu ocultei, tá? O número aqui. Mas você vai colocar o número da proposta, o número da cédula, você dentro do seu contrato, você vai tentar identificar. Geralmente fica aqui no cabeçalho. Número do contrato, número da cédula, alguma coisa nesse sentido. Então, como eu ocultei aqui,
Eu vou simular um número aqui. Sim, vou colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3, enfim. Cliquei fora, ele já me abre a próxima pergunta. Qual foi a data que você assinou o contrato? Nós vimos lá, 24 de julho de 2024, tá vendo? 24 de julho de 2024. Então, eu vou colocar aqui, 24 de julho de 2024. Cliquei fora. Qual o valor total financiado? Isso aqui tem que ter muita atenção, porque os contratos, geralmente, eles trazem um encadeamento de valor. Valor de entrada, valor financiado, valor com impostos, enfim. Geralmente, ele vai usar o termo valor total de financiamento, entendeu? Valor total financiado, ou valor total com impostos, ou valor financiado com impostos. Sempre no seu contrato você vai buscar por esse valor. Veja que aqui ele traz aqui no final, ó, valor financiado com impostos. Ele traz todo o valor, porque é o valor da entrada, é o valor que foi liberado pelo banco, mais o IOF, mais seguros, mais uma série de coisas que eles colocam aqui para dar esse total que o banco emprestou na hora do contrato de financiamento. Então tem aqui, ó, 27.413,20. Eu venho aqui no sistema, 27.413,20. Próxima pergunta, em quantas parcelas você dividiu o financiamento? Tá aqui, ó, número de parcelas 48. Eu vou colocar aqui número 48. Próxima pergunta, qual foi a data da primeira parcela? Isso é informação obrigatória que todo contrato tem que dizer. Nós temos aqui no contrato, ele vai dizer que a primeira parcela foi em 24/8/2024, exatamente um mês depois da data da assinatura do contrato. Tá vendo? Primeiro vencimento, que ele chama aqui, é 24/8/2024. Então eu venho aqui, 24/8/2024. Cliquei fora. Qual o valor de cada parcela? Ele me informa que o valor de cada parcela foi R$ 1.320. Eu venho e coloco R$ 1.320. Perfeito? Qual a taxa de juros mensal informada do contrato? Aqui está sugerindo, né? 3%? Não, aqui foi 4,11%, como vimos. Tá vendo? 4,11% ao mês. 4,11% ao mês. Você contratou algum seguro ou outro serviço junto com o financiamento? Sim. Podemos ver que aqui, ó, ele fala no valor de seguro, ó, 1.970. Teve aqui também uma cobrança de despesa do órgão de trânsito, que é do Detran. Registro de contrato não teve. Basicamente aqui, o que a gente considera, teve IOF, mas o IOF não entra nessa conta, porque é imposto, é tributo. Basicamente, o que é considerado abusivo aqui é o seguro. Essa taxa do Detran, a jurisprudência já entendeu que é devida, porque tem que fazer o registro lá, é um custo que foi considerado legal. Agora, o seguro é considerado venda casada, aquela tarifa de análise de veículo também é considerada abusiva, a tarifa de cadastro ela é permitida, mas também não pode ser um valor muito alto. Então, o que é que você vai fazer? Se tiver mais de uma tarifa aqui, você soma tudo e coloca naquele campo lá. Mas aqui, como nós tivemos apenas o seguro, 1970, então eu venho aqui e coloco, sim, contratei o seguro de 1970. Perfeito? Pronto, terminamos aqui, agora é só continuar. E agora ele vai me perguntar as parcelas pagas. Aqui é importante você se atentar para o seguinte, verifique o pagamento de todas as suas parcelas, se foi no carnê, se foi no extrato da conta, sua conta corrente. Por quê? Porque se você pagou na data do vencimento, não vai ter problema, o valor vai ser o valor que foi informado lá, o 1.320 na data. Tá vendo aqui? A data do vencimento, você pagou na data do pagamento, pagou na data do vencimento, então não teve atraso. Então o banco tem que cobrar apenas o que foi contratado lá. Agora, caso você tenha pago alguma parcela em atraso, você vai colocar aqui exatamente a data que você pagou e vai colocar também o valor exato que você pagou, porque o sistema vai apurar essas diferenças também. Porque provavelmente, como você tem juros abusivos na taxa do contrato das parcelas, você vai ter essa taxa abusiva também no atraso, no cálculo do atraso, no cálculo das parcelas inadimplentes. Perfeito? Então é importante que você coloque exatamente a data que você pagou e o valor, se for diferente do valor original. Beleza? Veja que o sistema já traz aqui, ó, as parcelas como paga até a parcela anterior da data de hoje. Tá vendo? Nós estamos aqui
em 24/9, 24/10 ainda é uma data futura, ele está dizendo já que não foi pago. Caso você tenha pago alguma parcela antecipada, aquela coisa de pagar a parcela lá do final, você vem aqui, informa a parcela e informa o valor que você pagou. E o sistema vai fazer essa apuração também. Mas aqui ele já traz para você considerando que você está com todas as parcelas pagas, né? Até a data de hoje. Se você tem algum em atraso, não paguei a parcela desse mês ou do mês passado, você vem aqui e coloca como não paga. Perfeito? Para efeito de cálculo, eu vou considerar que a parcela desse mês aqui, ó, a parcela 8 e a parcela 9 não foi paga. Pronto. Só para a gente visualizar como vai ser esse comportamento lá no resultado do cálculo. Perfeito? Ótimo. Tá tudo pago, analisei aqui. Sim, esqueci de avisar. Isso aqui é para editar parcelas. Caso você tenha muitas parcelas aqui que você quer editar de uma vez, né, o valor, por exemplo, que está diferente, você vem aqui e coloca a parcela inicial, parcela final, o que é que você quer alterar, o status de paga ou não paga e o valor que você quer alterar. Mas isso aqui, nesse caso, se você tiver muitas alterações iguais, como o sistema já traz isso aqui para você mastigado, você só precisa fazer esses ajustes que acabamos de falar. Então eu venho agora e clico. Pronto, temos aqui agora o resumo do cálculo. Exatamente, traz aquela mesma informação que a gente viu lá na calculadora externa, essa primeira parte, para demonstrar que está abusivo, né? E aqui ele traz um resultado. Tá vendo, ó? As diferenças apuradas, 5.749,87 de crédito. Isso aqui você pagou a mais nas parcelas por causa da taxa abusiva e o sistema já traz isso aqui, esse valor corrigido, nós vamos ver. Tá vendo? E a tarifa lá, que é o seguro que a gente colocou, ele traz esse valor corrigido também, que hoje dá 2.257. Então, veja, só por causa dessa taxa de juros de um contrato que foi feito no ano passado, em apenas 12 parcelas, nós temos aí 8.000 de crédito. Perfeito? Aí a gente simulou lá 2 parcelas inadimplentes, ele também atualiza, apura o saldo devedor, que traz todas as parcelas que estão para o futuro. Ele traz para a data de hoje, para apurar o saldo devedor na data de hoje. Então, se você tivesse que quitar esse contrato hoje, seria 15.471 por causa dessas compensações. Provavelmente o banco estaria cobrando aqui bem o valor todo para poder você quitar, certo? Mas vamos ver com detalhe esse cálculo, justamente para poder você entender cada coisa dessa. Então, voltando aqui, para eu poder imprimir esse cálculo, eu tenho que ter créditos, tá? Clicando aqui para imprimir, ele vai me abrir essa janela. Como eu tenho créditos, eu simplesmente vou só comprar esse cálculo que vai abater dos créditos que eu já tenho. Se for o primeiro acesso, você vai estar zerado de créditos. E aqui essa janela já vai ser outra, vai ser uma janela com botão para você ir para uma página de pagamento, né? E lá você vai informar seus dados e vai escolher como quer pagar, se é Pix, se é cartão de crédito. O importante, vai ter uma mensagem aqui nessa janela, é que você tem que utilizar o mesmo e-mail, que lá vai lhe pedir um e-mail também, você vai ter que utilizar esse mesmo e-mail que você fez o cadastro aqui. Porque quando o pagamento lá for confirmado, o sistema vai atualizar o nosso sistema aqui e ele faz essa conexão através do e-mail. Ele vai saber se são os mesmos e-mails. Se você informar lá um e-mail diferente do que você informou aqui, a plataforma aqui não vai reconhecer que você fez esse pagamento, entendeu? Então isso é muito importante para não ter problema nesse sentido. Pagou lá, na hora que for validado o pagamento, o sistema já reconhece aqui e vai inserir os seus créditos e aí você vai voltar aqui e poder pagar, como eu vou fazer aqui agora. Comprar o cálculo, comprei o cálculo, o botão já ficou verdinho, tá vendo? Ó? Aqui agora é só clicar e abrir o cálculo. Veja como é simples. Com poucas etapas, você conseguiu fazer um cálculo completo para poder dar entrada numa ação revisional. Aí aqui ele traz as considerações preliminares, fala que a taxa contratada do Banco Central é da tabela 25.471, porque isso aqui o juiz vai confirmar lá, aumenta essa taxa, deixa eu conferir. Então, ele vai mandar o pessoal lá, os assistentes dele, confere se a taxa é essa mesma. E você viu lá que a taxa está exatamente igual à do sistema. A gente fala aqui sobre o escopo e base da revisão, a pretensão, tá vendo? A revisão do contrato para que seja aplicada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil. Foi o que nós vimos lá, a taxa está abusiva. A gente quer que aplique-se a taxa média do Banco Central. Essa é o que a jurisprudência manda fazer. Tudo bem? Aí ele traz mais informações aqui, traz a jurisprudência para mostrar para o juiz que a gente não está fazendo um cálculo aleatório, sem embasamento jurídico, pelo contrário, está aqui, ó, decisões do próprio STJ, corroborando, mostrando que se a taxa estiver abusiva, se tiver maior que 50%, tem que ser aplicada a taxa média do Banco Central.
E é isso que o contrato faz. Ele faz um resuminho aqui, tá vendo, dos créditos que foram apurados, do saldo devedor e esse total do débito, que seria o saldo devedor hoje para você quitar tudo hoje, um exemplo. Mas o que é que esse nosso cálculo faz? Eu vou lhe mostrar. Aqui ele diz que a taxa está 115, que isso é importante para o juiz ver. Poxa, o STJ fala em 50%, a taxa está 115 maior, mais do que o dobro, na verdade. Então, é uma taxa extremamente abusiva. Tudo bem? Aí ele diz aqui, ó, que esse saldo, então é um débito de 15 mil, que será refinanciado pelo prazo remanescente do contrato, conforme planilha de cálculo anexo, que é exatamente essa planilha que você vai ver aqui agora. Aqui tem os dados que a gente formou, os dados do contrato, os dados da revisão. Ele repete a informação que está com 115% maior. Ele faz a evolução do sistema de amortização para o juiz saber por que a gente chegou numa parcela de 877, inicialmente 43, tá vendo? A parcela aqui do contrato foi 1.320 e a parcela com a taxa média do Banco Central caiu para 877,43. E aí é essa diferença dessas parcelas que a gente vai fazer a apuração para pedir a devolução e fazer o abatimento no saldo devedor, como vimos. Veja aqui, eu faço o ajuste das parcelas. Esse ajuste é caso você tenha pago alguma parcela atrasada. Se você paga uma parcela atrasada, o sistema vai fazer esse ajuste e apurar isso aqui para você também, como eu te disse. Por isso que é importante, lá nas parcelas, verificar as datas e os valores pagos corretamente, que o sistema vai apurar. Quanto mais informação você colocar aqui, mais o cálculo vai ser favorável para você. Tudo bem? Atualização das diferenças, aqui é onde gera aquele crédito, tá vendo? A parcela apurada, ajustada, depois de aplicada a taxa média do Banco Central, é 877,43. A parcela paga foi 1.320, então em cada parcela você pagou a mais 442,57. Então o sistema faz o quê? Pega esse valor, aplica a correção monetária, juros de mora, que é de acordo com a tabela do tribunal do seu estado, aí por isso que lá naquele primeiro passo você põe a cidade e o estado, para o sistema ir buscar essa tabela e aplicar corretamente de acordo com a lei 14.905 de 2024, que definiu a regra de correção monetária e juros de mora para esses casos. Perfeito? Então aqui a taxa abusiva, o valor do seguro lá, 1.970, também é aplicado correção monetária e juros, por isso que ele foi para 2.257,05. A gente tinha simulado duas parcelas inadimplentes, como se você tivesse com duas parcelas em atraso. Então aqui, ó, o sistema também ajusta para poder fazer o abatimento. Não seria justo, né? Você atualizar só os seus créditos e o que você deve também não atualizar. Então o cálculo também, até nesse ponto, ele é justo e tem que ser justo nesse sentido, né? Você vem aqui, ó, e pega essas parcelas inadimplentes e ela faz a atualização dessas parcelas também para fazer o abatimento. As parcelas antecipadas é para calcular o saldo devedor na data de hoje. Veja que aqui estamos falando das parcelas futuras, ó. Todas as parcelas 24 de outubro, de novembro de 2025, todas as parcelas que você deveria pagar, o sistema vai e traz ela para cá. Mas não é o valor dela nominal, é o valor que a gente revisou, mais os descontos que está pagando antecipadamente. Está trazendo ela, tem que ter esse desconto, tá vendo? 877 com 15.920. Se o banco fosse apurar esse saldo devedor, ele ia botar 1.320 e talvez esse desconto não seria da forma correta de calcular. Então você teria aqui um saldo devedor mais do que o dobro do que a gente calculou aqui. Tá vendo? Então 21 mil, aqui se faz a compensação dos créditos com esse saldo devedor e as parcelas inadimplentes, então você estaria devendo hoje, como saldo devedor, 15.471 para quitar esse contrato. Mas qual é a proposta que você vai fazer para o juiz aqui, nesse cálculo, através de cálculo? É dizer, excelência, esse saldo devedor eu quero continuar pagando no financiamento. Então eu quero refinanciar esse saldo devedor para eu ter parcelas mais amenas, porque eu estava pagando parcelas abusivas e agora eu quero aproveitar todo esse crédito que eu obtive aí por estar pagando essa parcela abusiva, abater do meu saldo devedor e pegar esse restante e refinanciar pelo prazo que falta do financiamento. E é isso que o sistema faz aqui, ó. Tá vendo? Olha para quanto caiu a sua parcela. 622,46. Uma parcela que era 1.320 com juros abusivos. Quando você faz uma revisão, você caiu aqui pela metade. Então, isso é para mostrar para você. A gente vê muita promessa de todo tipo em relação à questão dos juros abusivos dos financiamentos de veículos. Nós vamos reduzir seu financiamento 80%, não sei quantos por cento. Bem, aqui eu estou mostrando a realidade de como se faz um cálculo e como se apura se uma taxa de juros realmente está abusiva.
Aqui a gente está se baseando em jurisprudência, no que a justiça decide, da forma como a justiça decide. Claro que existem várias situações em que bancos fazem negociações extrajudiciais. Para não deixar o processo ir até o juiz, o banco liga para o advogado, o seu advogado, no caso, faz uma proposta. E isso acontece muito realmente. E são propostas muito vantajosas, na verdade. Situações aí que a pessoa quitou o carro bem abaixo do valor, inclusive, do próprio carro. Isso acontece, tá? Não estou dizendo que não aconteça. Mas eu estou falando aqui, mostrando para você a realidade de como uma justiça, se falarmos aqui de justiça, de entrar no judiciário para resolver a questão do seu carro, a abusividade dos juros é exatamente essa aqui. Essa é a comparação que a justiça faz e eu estou mostrando através de decisões, de decisões oficiais do STJ, inclusive. Tá bom? Então veja, tivemos aqui nesse caso uma redução de 50% no valor das suas parcelas. Uma ação como essa aqui vale a pena. Aí você pode decidir se vai contratar um advogado para fazer esse serviço para você, se você vai na defensoria pública e pedir um defensor público para dar entrada nessa ação para você, ou se você pode ir no juizado especial. Parece que alguns juizados não aceitam esse tipo de ação, mas aqui a gente não está falando de nada que vai pedir perícia, que nada não. Você já tem um cálculo completo mostrando que o juiz, olha, excelência, a taxa do Banco Central foi 1,91 e o banco me cobrou 4,11. Aqui não precisa de perícia, de análise técnica, muito pelo contrário, você está mostrando já o cálculo completo com tudo aqui que o juiz já precisa saber se tem abusividade ou não. Perfeito? Então essa aqui é a nossa calculadora de financiamento de veículos para ajudar você a decidir realmente se você quer entrar com ação revisional ou não. Eu deixo aqui um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que o que a gente sempre fala aos finais, né? Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para a gente propagar essas informações para mais e mais pessoas. Eu deixo aqui meu abraço e até o próximo vídeo.